Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pode Passar. Pode Passar, o podcast da CAC. Nós hoje vamos falar sobre um assunto que deu muita polêmica à época aí, né? Que foram os 10 anos de habilitação, a mudança de 5 anos para 10. De validade. De validade da habilitação. Então, o nosso tema de hoje é: agora é 10 anos, né? Mas será? Será, Mari? Será? Para falar disso... Né, o ex-presidente fez uma lei, enfim, né, em 2020, começou a entrar em vigor aí em abril de 2021, alterando, né, vários artigos, enfim, né, das resoluções do Código Brasileiro de Trânsito. Ele veio para alterar, inclusive o prazo de validade da CNH. Né? Então, esse é mais um episódio aí que com o patrocínio dos nossos companheiros aí da Nila Press, a editora que faz pesquisa, ciência e tecnologia com ética e respeito. E para falar sobre esse assunto, nós chamamos aí o nosso caro amigo e conhecido já de vocês, Dr. Gustavo. Oi. Olá, Dr. Gustavo. Olá, Dr. Gustavo, seja bem-vindo de novo. Muito obrigada por obrigado aceitar vocês, o convite. Por estar voltando aí, né, pelo convite para a gente trazer aí mais algumas coisinhas aí que o pessoal ficou em dúvida lá da nossa conversa passada aí no segundo episódio. Foi muito boa a nossa conversa, né? Muitas perguntas, muitas dúvidas, mas como nos outros episódios, a gente também já está preparando aí o material para responder aí. Então, doutor Gustavo, você deve ver ele por aqui mais vezes. A gente quer agradecer também, mais uma vez, né, a visualização do pessoal aí, sabe? No Spotify, a gente tá no Spotify, no YouTube, e aí acabaram, que é bem isso, a gente tá conversando com todo mundo, e aí esse é mais um tema aí que a gente pensou, não, eu acho que o pessoal tá perguntando, tem essa dúvida, e pode ser um tema para virar um episódio, né? Então, por isso que hoje o título do nosso episódio é esse que a Fábio já falou, né? Agora é 10 anos, né? Será, gente? Sei não, será que né? sim? Será que não? Bom, para falar um pouquinho disso, a gente precisa voltar lá no passado um pouquinho, aonde nós tínhamos aí, então, com a alteração do Código de Trânsito em 1997, nós tínhamos a validade de 5 anos. E esses 5 anos, eles perduraram aí por um bom tempo, até que em 2020, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, veio com o PL 3267, que se transformou, então, numa lei. A lei, vou colar aqui, 14.071, que vem alterar, entre outras providências, ele vem alterar o prazo de validade da CNH, né? Doutor Gustavo, procede 10 anos? Como é que é isso? Isso mesmo. Como é que é isso, né? Para alguns casos, sim, né? A validade da Carteira Nacional de Habilitação pode chegar a ter 10 anos de validade. Então, como vocês já comentaram antes ali, né? A lei que a Fabíola citou ali, a 14.071, ela entrou em vigor ali em abril de 2021, né? E a partir dessa data, né? Os candidatos aí que vieram a fazer primeira habilitação, renovação, alteração de categoria, eles já estavam sob o enquadramento dessa nova lei aí que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, né? E com relação à validade do documento de habilitação, o que mudou, né? Prevê ali, né, no texto da lei, né, que os candidatos dos 18 aos 50 anos de idade, né, poderão ter até 10 anos de validade de habilitação, dos 50 aos 70 anos até 5 anos de validade de habilitação e dos 70 anos em diante até 3 anos de validade da Carteira Nacional de Habilitação, da CNH. Né? Esses prazos, é claro, né, são os prazos máximos estabelecidos por lei, né? E cabe aqui, né, deixar bem claro que o tempo e a validade, né, desse documento fica ainda a critério médico ali que a gente realiza na perícia, no exame de aptidão física e mental, né? E compreende ali a gente segue algumas diretrizes, algumas normativas, né, para avaliar esse candidato num tempo adequado, de acordo com a avaliação dele no exame. Bom, a normativa 927, né, Mari, ela vem tratar, então, dessas questões, né, das nossas, das questões que a gente tem que avaliar, ela trata também da avaliação psicológica. Então, hoje a gente resolveu falar sobre os 10 anos, tanto da parte da avaliação médica quanto psicológica,
Porque isso também depende do resultado do exame psicológico. Para nós, na resolução 927, nós temos lá no artigo 8º, eu tô citando essa resolução e o artigo até para que vocês possam procurar e ler um pouquinho a respeito. Acho que fica legal dizer para eles onde é que tá, procurem lá na internet. Então, é lá no artigo 8º que vem dizer aí, então, dos resultados, quais são os resultados possíveis, né? Apto, inapto temporário ou inapto. E vem dizer do que depende, então, a alteração do prazo de validade. Então, só fazendo um adendozinho aqui, Fábio, também porque vocês lembram que no primeiro episódio, né, quem assistiu o primeiro episódio, Pânico do Psicotécnico, a gente falou isso, né, que as nossas especialidades, que é psicologia do tráfico, medicina do tráfico, são todas regulamentadas, né, então a gente tem resoluções que regulamentam, né, que determinam toda a nossa atividade, né, a nossa função. Então, isso é por isso que a Fábio está lembrando, então, né, que existe essa legislação, essa resolução do CONTRAN, que é a 927, e que é legal dispõe sobre isso, sobre como funciona. Então a gente tem que seguir retomando essas disponibilidades. Essa conversa, a 927, ela vem tratar, então, entre outras providências, lá no artigo 8º, nós temos a especificação de quando nós podemos alterar o prazo de validade da CNH. É possível tanto que o exame médico quanto que o exame psicológico altere esse prazo para menos. No caso aqui do exame psicológico, de 2 a 10 anos. Exato. Então, ao contrário do que foi muito difundido aí à época, talvez até por uma questão política, as pessoas entram na clínica achando que elas vão sair lá com 10 anos de habilitação, né? Agora eu tenho 10 anos, só vou voltar a fazer mas não a renovação em 10 anos, né? Então, não, é até 10 anos, de 2 pessoal. a 10 anos. Mas do que depende isso, doutor Gustavo? No caso, vamos falar um pouquinho no caso da avaliação médica. Do que depende reduzir o prazo de validade? Esse é um tema bastante, né, como foi já dito aí por vocês, foi bastante explorado, né, inclusive na mídia, né, e até por questões políticas, enfim, né, e que realmente muda, né, o cotidiano das pessoas. Então, chegaram à avaliação e vários questionamentos, né, das pessoas que vêm fazer os exames, tanto o psicológico quanto o exame médico, né. Primeiro, deixar bem claro que essa lei entrou em vigor em abril de 2021. Então, os candidatos que renovaram, que fizeram sua habilitação antes dessa data, eles ainda, né, estavam em vigor a outra lei. Então, para esses candidatos, a validade da habilitação vai até o que está escrito ali no seu documento. Então, lembrem-se disso, né? Não é porque mudou a lei porque vai alterar o seu documento. Ótima né? lembrança. Né? Então, bem lembrado. Então, é a partir de abril de 2021. Isso é a primeira coisa. E lembrar sempre das questões de faixa etária, né? Então, não raro a gente chega e vai avaliar um paciente, por exemplo, que tem lá seus 71, 72 anos e chega e volta, né? Depois que ele ele é aprovado no exame de aptidão física e mental, ou no caso também, se for necessário, o exame psicológico. Ele volta, liga ou questiona o Detran, ou questiona a clínica onde ele foi examinado, por que ele não ganhou 10 anos de habilitação, né? Então, a primeira resposta aí para a pergunta que a Fabíola traz é conferir a faixa etária, né? Se você tem 49 anos, 11 meses e 29 dias de idade, você pode ter até 10 anos de habilitação. Se você fez o seu aniversário de 50 anos... entra já em vigor a outro segmento de faixa etária. Então, vai para 5 anos, né? Até 5 anos. Até 5 anos, exatamente. Até 5 anos. É difícil até pra gente se acostumar ainda, né? Exatamente. Mas a gente... vamos forçar. A gente às vezes até, né, para poder orientar, a gente, né, tem que quase que explicar todas essas faixas etárias para os condutores que vêm questionar. E dentro da própria faixa etária, há aí normativas, diretrizes, orientações. No que tange a nossa parte, né, do exame de aptidão física e mental, há vários critérios, né, que a gente comentou aí no nosso primeiro encontro, né, do exame de aptidão física e mental. Vários critérios são avaliados e alguns desses critérios que entram como comorbidades progressivas ou limitações sensoriais ou motoras ou alguma comorbidade ali que o paciente tem,
que podem reduzir esse prazo, podem encurtar esse prazo. A gente tem que reavaliar, talvez, alguns condutores em um menor tempo, pois eles apresentam alguma condição ali que pode evoluir ou que pode agravar a condução veicular e que ele deve ser reavaliado em um tempo mais Menor. curto. Aham. Menor, exato. Mari, na avaliação psicológica, o que altera a validade da CNH? Da mesma forma que o doutor Gustavo estava explicando, né? Quando a gente observa na nossa perícia, ali na nossa investigação, que as pessoas, que o candidato, ele tem alguma comorbidade, alguma questão comportamental que está sob controle naquele momento, mas que ele precisa de acompanhamento, enfim, que isso pode ser variável, né? Então, são questões assim que a gente vai precisar também que esse candidato seja reavaliado num período menor, né? Sim. Com uma avaliação periódica, né? Acho que tanto um quanto o outro nós estamos falando de doenças crônicas, né? Que precisam de acompanhamento e precisam dessa fiscalização. E que, como nós já falamos no nosso segundo pod, quando nós falamos lá, então, do exame de vista, que foi o exame de vista, né? Nós fiscalizamos, é uma forma de nós fiscalizarmos, porque, inclusive, às vezes a pessoa é a única vez que ela foi, tanto para o exame psicológico, quanto para o exame médico. Às vezes, depois de que ela fez essa renovação da CNH, o próximo exame médico que ela fez foi para a própria CNH. O próprio atendimento psicológico, o próximo que ela fez foi para a CNH, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, principalmente para o exame psicológico, muitas vezes é a primeira vez que a pessoa vê um psicólogo fazendo a CNH. Fazendo o exame pericial. Então, o exame pericial. Os exames periciais, né? Que é o exame médico, então, o exame psicológico. Existem alguns distúrbios, né? Mentais, alguns transtornos, tanto de humor quanto de personalidade, que precisam, sim, de cuidado e fiscalização, né? A gente fala, vou pôr entre parênteses, fiscalização, porque é o que a gente olha todas as vezes que a pessoa comparece para avaliação, né? E que são questões crônicas, ou seja, não tem cura para aquilo. Vou dar aqui um exemplo muito clássico: transtorno afetivo bipolar, né? Não tem cura, mas ele precisa de acompanhamento, ele precisa de cuidados, precisa estar sob controle. E aí, assim como outras questões, como acho que a gente consegue falar da diabetes, no caso do exame médico. Da aptidão física e mental. A gente, uma forma de nós controlarmos isso e cuidarmos até da segurança viária é diminuir um pouquinho o tempo. E desse condutor, né? Cuidarmos desse da condutor, segurança dele, né? e dos outros, né? É diminuir um pouquinho o tempo. Veja, não é como um castigo. A gente não está te castigando, né? Vamos reduzir o tempo. Olha, é um castigo. Não, a gente está dizendo que até ali a gente consegue dar esse voto de confiança, mas dali para frente a gente precisa te olhar de volta, ver como é que você tá, ver se você está precisando de novas orientações, está precisando verificar outros exames. Então, na verdade, é para a sua segurança e a segurança do outro. É muito bacana isso que você disse, Fabiola, porque, primeiro, as reduções previstas, né, do tempo de habilitação não são de maneira nenhuma punitivas. De forma alguma, qualquer pessoa tem que enxergar dessa forma, não é uma punição, né? A gente, assim como, por exemplo, né, um paciente que está em determinada condição. Por exemplo, a gente pode citar aqui, né, as meninas quando estão na gestação, né, as mulheres quando estão na gestação, fazem os exames periódicos pré-natais, né, pré-natal, né? Então, tem ali o exame que é previsto, os exames que são previstos para o primeiro trimestre, para o segundo trimestre, para o terceiro trimestre. E à medida em que o obstetra identifica ou não ali alguma intercorrência, ele pode querer ver essa gestante um pouco mais cedo, ou se tiver tudo bem, ele vê só no prazo protocolar previsto, que é, às vezes, o que está na cartilha do Ministério da Saúde, enfim. Então, é a mesma coisa com a habilitação, né? Às vezes, você vai querer ver esse condutor um pouco antes do que aquela validade que está prevista. E aí, como eu citei o exemplo aí dos médicos que fazem esse pré-natal, a gente faz isso com a habilitação. E, mais importante de tudo também, não existem achismos na nossa ciência, na medicina de tráfego. A gente juntou aqui, ó, inclusive eu trouxe um material aqui que é da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, né? Abramet. Abramet, né?
que é uma Reconhecida aí associação nacionalmente. científica reconhecida, aí é parceira da Associação Médica Brasileira, do CFM, sempre está trabalhando junto, né, com a população, com o Detran, com os Detrans, né, com todos os órgãos aí que são competentes da área de tráfego, né, para promover saúde, né, e promover ciência. Exato. Nada é em achismo, tudo é em evidência. A medicina hoje é baseada em evidência, em estudo. Então, a gente se reuniu aqui para formar esses materiais, essas diretrizes, essas normativas, com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, de Cardiologia, de Otorrinolaringologia, Ortopedia, Reumatologia, todos os órgãos e sistemas e especialidades que estão ali intimamente relacionadas, né, à saúde no tráfego, né, e que são mais aí, que tem mais aí, né, a ver com a saúde no tráfego, né. Então, cada especialidade contribuiu junto com os médicos de tráfego para elaborar esse material para fazer ciência, né. Então, quando a gente faz alguma observação quanto a quando a gente quer rever esse condutor para reavaliar a habilitação dele, tudo é baseado em ciência, em questões técnicas. Não existe achismo. Eu acho que esse paciente... Então, não é, muito bom primeiro, pontuar isso. não é punição, é ciência, é cuidado, é promover saúde, principalmente segurança no trânsito, né? A gente tem que ter um trânsito seguro, não dá para dirigir sem condições físicas ou mentais. Em última análise, esse é o objetivo final da perícia, da nossa perícia. Esse da é o nosso objetivo, da perícia do tráfego. Nós não estamos lá para reprovar você, nós estamos lá para promover segurança viária. Né? Um meio de nós fazermos isso é através do nosso trabalho, da nossa ciência, né? Porque para avaliação psicológica também, nós já explicamos lá no nosso primeiro episódio do Pânico do Psicotécnico, nós explicamos todo o material que nós utilizamos, tem todo um processo até que ele seja aprovado e é de um rigor extremo até que a gente possa utilizar, até que esse material esteja no mercado, né? E também é rigoroso, é importante a gente falar também a questão que no Paraná, nós há muito tempo somos especialistas, né? Diferente de outros estados, agora já começaram aí a se organizar para isso, mas nós também temos esse preparo há muito tempo. Então, falando de novo, acho que é legal a gente enfatizar isso. Quando você acaba por reprovar, ou quando a gente acaba por diminuir o seu tempo de validade na CNH, isso não é um castigo. Isso é promoção de segurança para você e segurança viária. Inclusive depois, né, da lei, né, 14.071, lá que saiu em outubro de 2020, passou a vigorar em abril de 2021, que a gente já falou aqui, né, a Abramet mesmo, que é a associação que o doutor Gustavo citou, já se organizou, enfim, fazendo diretrizes, né? Então, como eu falei, tudo é sempre regulamentado, foi muito né? rápido, né? Então, fazendo diretrizes, então, assim, não tem um achismo, assim, não, eu vou dar para esse candidato aqui 1 ano porque eu quero. Não existe isso, né? Então, é tudo baseado em evidências, em estudos, em pesquisas, né? E existem diretrizes, então, né, da associação. Justificado, né, Mara? Acho que é uma coisa que ninguém sabe. Para toda a decisão que a gente toma, nós precisamos justificá-la técnica e cientificamente. Então, não a gente não acorda lá um dia e pensa, acho que hoje eu vou dar uns 3 anos aí para todo mundo, para uns 5, depois eu dou uns 5, só para dar uma variadinha. Não é assim. A gente levanta as informações de forma técnica, utilizando instrumentos que foram desenvolvidos de forma científica e à medida que nós vamos levantando as informações, na hora de reduzir esse tempo, a gente precisa justificar isso. Isso não é ao léu, não. Exato. É extremamente importante, né? Junto com essa lei que entrou em vigor em abril de 2021, como a Mari comentou há pouco, também se estabeleceu que todos os exames periciais devem ser feitos por médicos especialistas. Isso há pouco tempo atrás não ocorria, né? Não era uma realidade. Exatamente, Brasil, era uma área de atuação, assim, em alguns estados, em que nem sempre o médico especialista era o que realizava esses exames periciais. E para nós é uma grande conquista evolutiva na saúde do trânsito aí
que se estabeleceu agora com força de lei que todas as perícias devem ser realizadas, as perícias psicológicas por peritos psicológicos de tráfego e as perícias de exame de aptidão física e mental por médicos, peritos, especialistas em medicina de tráfego. Né? Então, isso é muito importante também, é algo que vem evoluindo, né? As leis, o Código de Trânsito brasileiro, ele vai evoluindo. A gente pode citar, na última década, várias modificações, talvez, e uma das que, assim, ao meu ver, né, profissional, aí, como minha opinião, foi a Lei Seca, né, importantíssima, né, em que aí a Abramet, principalmente aí à frente o Dr. Flávio Adura, aí, que sempre defendeu, sempre esteve ali com o poder legislativo, né, defendendo a saúde, a promoção de saúde no trânsito, e que na última década aí, com certeza foi talvez aí uma grande modificação, uma grande conquista no trânsito, né, trazer e deixar aquela mensagem sempre, né, de que não existe nível de alcoolemia seguro para condução veicular. Ótimo. É zero, né? Zero. E não só a lei seca, como entrou essa lei que nós comentamos aí, a 14.071, como várias outras vieram mudando e a gente cada vez vem mais aperfeiçoando e estudando. Então, é ciência, é estudo, não é achismo, né? São muitos anos, né? Muitos Quem vê anos. acha que foi rapidinho, mas, meu Deus, quantos anos, né? Nós falamos também no primeiro episódio, desde de 1910, e de lá para cá, porque a psicologia antes do trânsito, agora do tráfego, vem muito antes do próprio Código de Trânsito, né? Então, ela é muito antiga. Da psicologia mesmo, né? Já se fazia, né? Exames. Ela vem né? antes da própria profissão ser regulamentada. Então, ela é muito antiga. Eu queria te fazer uma pergunta sobre um assunto que deu muito que falar do último episódio que você teve aqui, a diabetes, que nós falamos, está lembrado? E a questão da hipertensão. Algumas pessoas questionaram por quê? Por que uma pessoa... O que acontece quando uma pessoa está com a glicemia alta? O que isso tem a ver em relação à direção veicular? O que pode acontecer com alguém que está dirigindo, mas está com a pressão alta? Qual é o problema disso? Exato. Muito legal. Vamos começar, então, com a questão então, que você comentou do diabetes, né? Dos exames que a gente tem para avaliar, né? E junto aí, né? No que isso incorre de efeito ali na habilitação do condutor. Então, a primeira coisa, diabetes é um distúrbio, né, do metabolismo glicídico ali, né, dos açúcares no sangue, né? Ou é relacionado a uma doença autoimune ali que diminui a insulina do paciente, ou ao longo do tempo a diminuição de produção de insulina e aumento de resistência desses receptores periféricos, né? E junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Abramet estudou então esses efeitos, né? E como que eles se correlacionam com a aptidão física e mental para o condutor dirigir. De novo, um estudo, né? De novo, exatamente, discussões, estudos. E na hora de dirigir, né? Na hora de dirigir. Então, os pacientes que já têm a diabetes diagnosticada, a gente tem ali no prontuário, né, um campo específico em que nós preenchemos isso e avaliamos de acordo, né, com a gravidade também, se ele usa, quais os medicamentos que ele usa para esse tratamento. Alguns medicamentos ali a gente tem um rigor, né, como o uso da insulina, que é um medicamento que pode mais causar aí episódios de hipoglicemia, e, consequentemente, o paciente que usa insulina, geralmente ele é um paciente que tem um grau de diabetes um pouco mais avançado, aí uma doença que tem uma doença geralmente crônica e que ali vai estar mais evoluída, né? Não raro, né, a gente tem essa prerrogativa em perícia, né, de solicitar pareceres para esses médicos que estão assistindo o paciente, seja ele um médico endocrinologista ou não, pode ser um médico generalista que trata aí o diabetes desse paciente. E as questões que a gente questiona, né, são os medicamentos, a aderência, se esse paciente tem lesão de órgão-alvo, como que está a fundoscopia desse paciente, se ele já apresenta retinopatia diabética, né? Se ele já tem algum grau de neuropatia ou nefropatia diabética,
E através de alguns exames específicos ali que a gente dosa no sangue, a gente consegue ver aí, pelo menos aí na média, se o paciente está com ou não um bom controle glicêmico, né? Às vezes na própria perícia, quando a gente questiona e o paciente já hesita, né? Ele não sabe a dose da insulina, ele não sabe que horas que toma o remédio, a gente já percebe que é um paciente mal aderente e que provavelmente ele não está com a comorbidade dele bem controlada, sendo já um risco para a direção veicular. Então, para esse paciente, quase sempre ali ele já vai ser encaminhado ao médico assistente para a gente ter esse retorno, né? Por que, doutor Gustavo? Por que ele é um risco? É isso que eu ia perguntar, né? Para o doutor Gustavo Exatamente. explicar para a gente por que ele é um risco para a direção veicular um paciente, por exemplo, que não está, então, com diabetes controlado. Exato. Então, vamos alguns cenários aí mais comuns. Primeiro, quanto à retinopatia diabética, que é uma lesão de órgão-alvo aí, né, que nos diabéticos em que eles não cuidam bem, digamos, da saúde, né, da glicemia, não tem um bom controle glicêmico. A retinopatia diabética, ela pode e interfere ali na acuidade visual desse condutor. Então, ele pode ali perder campimetria, ele pode perder parte da visão dele, a da acuidade visual, e isso compromete, digamos, um dos principais ali órgãos sensoriais, que é a visão, pode interferir já no ato de dirigir, tempo de reflexo, campimetria. Ninguém imagina que a diabetes está ligada à visão, né? Exatamente. Várias pessoas perdem a visão. Como o doutor Gustavo estava falando, órgãos-alvos, né? O que é o São os órgão-alvo? órgãos que são lesados quando o diabetes não é controlado. Não é controlado, porque vai pro periférico ali, que é pé, rim, exatamente. Vamos lá, olho. E outra é com relação à tratativa, né? A terapêutica instaurada. Então, quando o paciente responde ali, já não sabe, né, os medicamentos que está usando, não sabe a dose. A insulina, por exemplo, é um medicamento que, quando aplicado e não correlacionado adequadamente dose com a alimentação e os horários, o paciente pode incorrer no que a gente chama de hipoglicemia, que é quando, entre aspas, ali o açúcar no sangue cai e fica baixinho. Ele tem sintomas que podem levar até a perda de consciência. Isso na direção veicular é simplesmente catastrófico, né? Então, o paciente que tem sintomas de hipoglicemia, o que ele fez, por exemplo, hipoglicemia nos últimos 12 meses, ele é considerado hipoglicemia, digamos, sintomática grave, né? Ele é considerado inapto, né? Por falta de aderência ou por não correlação, aí não bom tratamento, né, da comorbidade que ele tem, que já é uma comorbidade importante. Ter ou perder a consciência ou perder reflexo para a direção veicular é gravíssimo para nós. E na verdade, é um condutor, né? Um candidato que é perigoso para ele, inclusive, andar como pedestre também, né? Exato. Porque o que é isso, né? O que essa hipoglicemia faz? Ele perder a consciência, desmaia, Exatamente. cai. Muito então, legal você falar sobre isso. Existem acidentes de trânsito, né? Causados por pedestre. E assim, causados por isso, por hipoglicemia. Sim. Né? Então, Sim. por isso que é muito importante. Então, existem estudos, né, que contabilizam isso, estatísticas, né? Andar de bicicleta, o próprio, né? Exato. Vários pacientes, né? É aquele paciente que a gente sempre escuta, né? Não com relação ao veículo, né? Mas que sempre tá com aquela barinha no bolso, um chocolate, alguma coisa. Porque se ele, né, a dose que ele tomou da insulina e da alimentação dele não se correlacionar adequadamente, ele pode diminuir muito o açúcar no sangue e ter esses sintomas, né? Que podem ser sintomas às vezes leves, né? Que ele já identifica e já pode comer ali algum alimento de um índice glicêmico mais alto e já melhorar. Ou episódios mais graves, né? Com até perda de consciência, hospitalização, enfim, que esse pra gente daí é muito decisivo na conduta ali do parecer pericial, né? E a hipertensão? Aonde que ela interfere? Por que ela é perigosa para a direção veicular? A hipertensão arterial, geralmente... Não controlada, né? A não controlada, exatamente. Geralmente é uma comorbidade de baixo sintoma. Então, geralmente, o paciente hipertenso, ele é oligosintomático ou assintomático, né? Tanto é que, não raro, a gente avalia o paciente ali em consultório, né? Ele está com a pressão, às vezes, sei lá, o que a gente pode chamar ali de 20/10, que seriam 200 milímetros de mercúrio por 100 milímetros de mercúrio da pressão sistólica e diastólica, né? Então tá lá 20/10,
O paciente está 10 ali, ele fala, não, o seu esfigmomanômetro, o seu aparelhinho de medir pressão tá errado. Tá errado, E tá não desregulado. Ele tá ali fiscalizado, né, pelo IPEM, pelos órgãos, pelo IME, tá tudo certinho. O paciente está muito hipertenso e totalmente, às vezes, assintomático, né? Então, a gente identifica ali e veja, a questão da hipertensão arterial, o paciente até pode conduzir um veículo adequadamente em níveis pressóricos um pouco mais altos, tá? Ele pode não ter tantas alterações sensoriais ou motoras no momento, mas ao longo do tempo, esse paciente ainda, por exemplo, você está aqui, né? Se for um condutor que exerce uma atividade remunerada, né? Por exemplo, um motorista de ônibus, um motorista de táxi ou de aplicativo ali que ele fica mais de 6, mais de 8 horas em condução veicular sob estresse, né? Sob trânsito, não é legal que ele fique com sustentar esses níveis pressóricos, né? E se for a níveis aí que a gente comentou 20/10, ele pode até ocorrer em algumas urgências hipertensivas, né? Aumentando muito, mas de forma muito enorme, risco de acidente vascular encefálico, que são os derrames, de infarto e de outros aí, e outras lesões também, que podem fazer com que diminua ali tanto a expectativa de vida desse indivíduo, né? Aumenta a mortalidade mais precoce, como de morbidade. Existe também retinopatia hipertensiva, né? Perde visão por pressão ali alta nos vasos retinianos, perde visão também. Nefropatia hipertensiva Não também. sabia. Miocardiopatia hipertensiva, então alteração de músculo cardíaco, perda de função renal, né? Tudo isso aí pode culminar a longo prazo, né? Ou ainda um desfecho pior prévio. Aí. A pessoa infarta dirigindo, tem, digamos, um ataque do coração. É um mal Pior dos súbito, cenários, né? mal súbito. Que a gente vê, Exato. infelizmente, acidentes, né? Motoristas de Sim. ônibus. Acho que recentemente a gente viu caso assim, né? E ele teve um mal súbito. Teve em né? Araucária, né? Um motorista que teve um mal súbito e bateu com o caminhão na frente do outro ali no portal, indo para Araucária, né? Araucária é uma cidade Da região da metropolitana, região metropolitana aqui de Curitiba. Ela é pertinho, mas lá tem muitas fábricas, muitas transportadoras, então lá tem bastante motorista. Profissionais e a circulação de caminhões é muito grande mesmo. Mari, seguindo essa linha de pergunta do Dr. Gustavo, a gente pode falar um pouquinho para ele sobre, por exemplo, da parte da avaliação psicológica dos transtornos de humor, a exemplo disso, o transtorno de ansiedade generalizada. Vamos explicar para eles um pouquinho o que isso interfere na direção veicular. Por que isso é tão perigoso de estar sem controle ou estar em nível elevado? Por que a gente sempre solicita laudos de um profissional, de um psicólogo por fora, né, das clínicas de trânsito? O que isso interfere na direção Para veicular? acompanhar, né? Porque, veja, uma dos aspectos, né, que a gente avalia quando a gente está avaliando, por exemplo, personalidade, né, comportamento, né? Então a gente vai avaliar o quê? O nosso foco é no que eu sempre falo, né? A gente vai focar nossa análise nas características que, claro, vão influenciar negativamente no comportamento no trânsito. Isso é comprovado cientificamente, né? Que é impulsividade, agressividade, ansiedade, então em níveis avançados, exagerados, né? A própria ansiedade nos deixa impulsivos, né? Isso, dificuldade de autocontrole, de controle emocional, né, Fábio? Então, assim, essa questão do controle emocional, da estabilidade emocional do candidato que a gente precisa avaliar. Então, pessoas, né, que acabam tendo esse transtorno, enfim, essa dificuldade aí, né? Acaba tendo esse transtorno, por exemplo, de ansiedade generalizada, fobia social. Então, são pessoas que têm que estar em acompanhamento, né? Porque, então, caso, né, não tiver acompanhamento, então pode ter um descontrole. E aquela coisa, o trânsito, como a gente fala, é um ambiente muito ansiógeno, né? Muito estressor. Exato. Então, assim, a pessoa que tem uma tendência a ter uma dificuldade de ter esse controle em situações adversas, sabe? Então, por isso que a gente precisa ter um cuidado maior. Inclusive, a gente faz encaminhamentos, a gente conversa E com reduz o o tempo de CNH, e pode né? reduzir o tempo de CNH. Reduzir não, né? Na verdade, a gente vai determinar, né? Acho que a gente Nós vamos ajustar. Não vamos mais falar sobre reduzir, né? A vamos gente vai ajustar. determinar
Qual é o prazo de validade dessa pessoa CNH com esse para essa diagnóstico. pessoa? A gente determina qual é o prazo. Então, essa pessoa pode ter 5 anos, pode ter 10, pode ter 9, pode ter 3, pode ter 2, né? Ótimo, fica melhor Então, a gente esse vai raciocínio. fazer, a gente vai fazer a avaliação e a gente vai determinar, como o doutor Gustavo falou, né? Quando que eu quero ver esse candidato de novo, né? Quando eu acho que ele precisa ser periciado novamente. Daqui quanto tempo ele precisa ser periciado novamente. Um segundo transtorno de humor que eu acho que eu queria falar para eles, então, é sobre a depressão. Muitas vezes as pessoas perguntam por que... Muitas vezes, várias, né? Porque estamos aí com as pessoas deprimidas. O que se interfere no trânsito? O que uma pessoa com depressão pode atrapalhar no trânsito? Não é verdade? Vamos falar um pouquinho disso. Gente, a depressão, ela causa no nosso cérebro diversas alterações a nível neurológico. Cognitivos, E né? a nossa parte cognitiva, ela fica rebaixada. Isso é comprovado cientificamente. Então, a nossa capacidade de resolver problemas, ela fica rebaixada, ela fica lentificada. A nossa capacidade de... Atencional. de julgar, nosso julgamento ele fica lento, então a nossa tomada de decisão ela também fica mais lentificada. Prejudicada. Isso no momento que você está dirigindo, no pior dos cenários aí, você tem que tomar uma decisão de forma ágil. Você está com a agilidade prejudicada, você está com o teu comprometimento de raciocínio prejudicado, né? De encontrar uma solução para aquele problema que deveria ser de forma muito rápida, também está prejudicado. Então, no pior dos cenários, isso seria também catastrófico. Então, são N, desde as comorbidades, das questões físicas, até os nossos transtornos, desde transtornos de humor até transtornos de personalidade. São vários os motivos que nos levam a reduzir ou a ajustar, determinar aí, né? Quanto tempo a gente tempo que nós precisamos vê-los novamente. E a grande pergunta aqui é, quem determina quanto tempo, quem é que manda nisso? Eu já ouvi essa pergunta. Mas quem que diz quanto tempo eu vou ter de CNH? Quem é que decide isso? Quem decide isso, gente? Quem decide, doutor Gustavo? Olha, no nosso exame pericial de aptidão física e mental, nós estabelecemos um prazo, né? Esse prazo respeita, né, o que a gente já comentou, faixa etárias, comorbidades, limitações motoras e sensoriais, né? E a gente estabelece um prazo, né? Esse prazo é marcado ali no nosso sistema, né? Que a gente usa integrado do Detran aqui no Paraná com a Cerepar, né? Que é um prontuário eletrônico, né? Exato, né? Onde são cruzados também os dados aí que vêm dos testes psicológicos, enfim, do paciente também, né? Se ele fez 1, 2 ou mais, teve que fazer retestes, né? Isso, e daí também no teste psicológico, o profissional, psicólogo perito aí de tráfego, né? Ele também tem o parecer com relação a esse tempo, né? Da validade do exame psicológico também, né? Como vocês lançam lá no sistema de vocês também. E aí, lembrando da legislação novamente, porque novamente tudo que nós fazemos é baseado em legislação, ciência e técnica, né? A própria resolução 927, que nós estávamos falando aqui já no começo, no seu artigo 10, ele fala que é do perito a decisão, né? De reduzir ou ajustar, né? Ou determinar quando é que ele quer ver esse condutor novamente. Então, é responsabilidade do perito, tanto o perito médico do tráfego, quanto o perito psicólogo do tráfego. Exato. Né? Gente, o papo tá bem legal, bem bom. E só antes de finalizar, então, né? Só para concluir, né, também, que tá numa dessas questões, né, que você estava falando. Quem determina, mas quem que diz quanto tempo que vai ter a minha CNH, né, a minha habilitação. Então, sempre, na verdade, né, o perito médico e o psicólogo, mas vai acabar sendo o tempo menor que o profissional decidir, né? Ah, legal, né? lembra disso, claro. Né? Por exemplo, se o médico te deu, acabou te dando por motivos lá, 5 anos de habilitação, o psicólogo por outros motivos ou ainda o mesmo, muitas vezes é o mesmo, se forem questões de saúde mental, muitas vezes é o mesmo. Aí o psicólogo quer te rever em 2 anos.
Qual vale? Você recebeu 5 do 5 médico ou ou 2? 2 do psicólogo? 2. 2 anos. É. O menor tempo é o que É vale. sempre o menor tempo. É o sempre menor que o tempo. perito dá o menor tempo. E até para concluir também, antes de concluir, eu queria só fazer acrescentar em um comentário que essas características, essas dificuldades aí que a Fábia acabou falando em relação à depressão, isso também é com relação a transtornos de ansiedade e com várias outras doenças Sim. mentais, né? Então, essas capacidades rebaixadas Nós cognitivas, demos 2 né? exemplos pra gente ficar mais ou menos Então, dentro dos exemplos, porque, Os mais né? comuns, o que a gente mais vê, que são transtornos ansiosos e os depressivos, são os que a gente mais vê. E o que o pessoal mais tem dúvida também, mas né? existem N transtornos, vários. Então, assim, é muito sério. Então, a gente precisa, assim, ter ser muito preciso mesmo, tudo muito assim, raciocinado. né? Para investigar, para fiscalizar, pensar, sabe? Acho que o que fica desse nosso bate-papo aqui de hoje é que é tudo muito raciocinado. Parece uma coisa muito rapidinho de fazer. Eu vou ali, faço uns testes, ela corrige, pronto, já me dá o resultado. Né? O médico me atende em 6 minutos, que nós falamos da última vez. Né? Mas é tudo muito raciocinado, é tudo muito meticuloso, é tudo muito investigado. Apesar de parecer que não. É que a gente, com o tempo, pega experiência e vai pegando jeito. Exato. E talvez o raciocínio que a gente tem que usar também para a interpretação desse tempo é o seguinte, né? Se estudou tanto, a gente se debruçou tanto disso, que é justamente para se tornar eficiente, rápido, seguro, para a gente ter um bom espectro de identificar todas essas comorbidades psicológicas, médicas, enfim. Motoras, claro, exatamente. Né? E com a evolução da ciência, a gente aumentou o nosso espectro, né, de diagnóstico, nosso espectro do próprio número de doenças que existem. Né? Recentemente nós tivemos um treinamento, né, com relação ao transtorno do espectro autista. Verdade. E é interessante passar isso para todo mundo que está escutando, que está nos vendo aqui, que tanto a medicina como a psicologia, a gente evolui para tentar ao máximo incluir toda a sociedade de forma segura no trânsito. Excelente lembrança. Então, ninguém está ficando para trás. A gente quer incluir todo mundo, né? Só que vão chegando de forma, estudos, né? exatamente, de forma segura. À medida que a gente aumentou aí e tornou mais sensível o diagnóstico, por exemplo, do transtorno do espectro autista. A gente está tentando trazer para esses candidatos, para esses condutores, para esses pacientes, condições seguras de eles trafegarem ao nosso lado, né? Mas, novamente, muito estudo, muita... Então, a gente quer, com segurança, incluir a todos de forma segura, de forma bacana, de forma que todo mundo possa transitar em paz, com saúde, né, no tráfego. Isso aí. Né? É o nome do nosso podcast aqui, exatamente. né? Exames periciais rumo a um trânsito legal, rumo a um trânsito mais legal, mais consciente, com funcional, senso seguro. de coletividade, com educação, com gentileza, né? Com saúde, com as pessoas sabendo, né? E principalmente assim, sabendo a importância dos nossos exames. Por que a gente precisa fazer isso? Por isso que a gente tá aqui, né? Nosso objetivo é esse. Esmiuçar, assim, para vocês entenderem que tudo tem um porquê, que tudo tem justificativa. Então, mesmo que a pessoa ligue lá, mas por que a psicóloga reduziu minha validade? O presidente, o ex-presidente falou que é 10 anos. O meu presidente disse que era 10 anos. E agora? Então, a gente tá aqui com esse episódio especial para explicar isso, né? Que como é que veio, da onde é que veio isso, e que realmente, assim, é bem isso. A gente não tem que usar essa nomenclatura assim que a gente reduz a validade. Não. A gente determina, né? Exato. Nós vamos determinar quanto importante tempo que ele nós, tem de habilitação nós de carteira. sempre seguimos a lei, né? Nós seguimos todas as prerrogativas legais. Claro, respeitamos como todo cidadão brasileiro deve se submeter à lei, não tem ninguém acima da lei, né? Então, nós nos submetemos à lei, mas com todo o rigor técnico, com todos os estudos que a Sociedade de Psicologia de Tráfego, que a Sociedade Brasileira de Medicina de Tráfego nos orienta, né? E com todos os nossos colegas, os conselhos de classe, enfim, e que a gente estuda, né? E tenta, novamente, trazer segurança e saúde para o tráfego, né? Gente, estou muito orgulhosa de nós. Sabe que eu estou me lembrando do nosso percurso de 2009 para cá, do quanto nós já evoluímos, apesar de talvez aos usuários parecer que não, mas nós já evoluímos tanto, né? E essa questão aí da inclusão do autismo
e de nós determinarmos, então, a gente ter condição de determinar quem é que pode trafegar, então, de forma segura. Gente, vocês não têm noção do quanto do tamanho dessa evolução para nós, né? Então, eu tô muito orgulhosa desse momento que a gente está vivendo. Temos que melhorar muito, temos que mudar muito, incluir mais pessoas, desde que com segurança. E é desse jeito que eu quero dar tchau, então, hoje para vocês. Agradecer, doutor Gustavo, de volta. Obrigado. Você aqui, daqui a pouco você tá com carteirinha aqui conosco, mas é muito bom Mas que bom, conversa porque o podcast, com a você. ideia é essa mesmo, a gente fazer esse bate-papo, né? E poder esmiuçar e desmistificar, explicar, dar a informação correta para a população sobre, né, como funcionam os nossos exames. E, de novo, tem dúvidas? Ficou alguma dúvida referente a tudo isso que a gente falou? Manda lá no e-mail ou escreve ali no chat. A gente tá recolhendo todas essas dúvidas e mais pra frente a gente vai... Porque a gente grava e depois de algumas semanas isso vai pro ar. Então a gente tem que ter esse tempo. Existe um delayzinho aí. Mas a gente não esquece de ninguém e a gente tá procurando responder a todas as perguntas. Indiferente do tipo de pergunta que é. Ah, mas eu vou perguntar, eles vão se ofender. Não vamos. Não vamos. Pode mandar. É isso que a gente quer. Como nós já dissemos, a gente prefere que a gente explique com técnica, com cientificidade, desmistificando isso tudo, do que você acabe procurando lá na internet, alguém que tenha opiniões incorretas a respeito do processo. Tá bem? Muito obrigada, pessoal. Beleza, até gente. a próxima. E aquela coisa, segue a CAC ali no Instagram também. Qualquer dúvida, manda direct lá. A gente vai estar, então, aí no Spotify, no YouTube, daqui a pouco outras redes e tudo mais. É isso tá aí. bom? Tchau. Beijo, tchau. Obrigada, doutor Gustavo. Obrigado.